do Senhor Jesus, sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus, que encontra no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos aqui da Palavra de Deus, que diz o seguinte: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Amém? Então, amados, aqui tem um texto meio complexo, porque muitas pessoas, por não ler Bíblia, outras é porque vê os outros falar, todo mundo pensa que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Realmente, Deus criou o homem Adão à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando o homem pecou, ele perdeu a sua personalidade, ele passou a viver pecador, repreensível e culpável. Ao contrário de que Jesus nos tornou, santo, irrepreensível e inculpável. Mas quando o homem pecou, ele se tornou pecador, repreensível e pecador, inculpável, culpado por tudo. Mas a Bíblia aqui nos mostra que após Adão pecar, ele gerou um filho à sua semelhança. A semelhança pecadora. A semelhança pecaminosa. Então o homem foi criado à sua imagem e semelhança sem pecado. Mas quando Adão e Eva gerou seus filhos, ele já gerou a sua imagem e semelhança pecaminosa, pecadora. Não a imagem e semelhança de Deus. Então hoje você vai ver que muitas pessoas falam: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí você vai ver que o cara vive nas drogas, vive na prostituição, vive no pecado, vive cada dia mais distante de Deus, buscando na religião uma solução para os seus problemas. E eles não compreendem que eles têm a imagem do homem pecador. Ele tem a imagem de Adão, a imagem pecaminosa, não a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que todos quanto receberam o que Jesus fez, ele deu o poder de tornar-se filho de Deus. Quer dizer, ele deu ao poder novamente de você ser a semelhança de Deus, santo, irrepreensível e inculpável. E a Bíblia nos mostra, eu quero que você leia comigo dessa vez, em Romanos capítulo 5, a Bíblia nos mostra, é muito claro em nos mostrar tudo isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 5, quero que você leia comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim a palavra: Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, que é em Cristo, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só. Se você reinará em vida por um só, que é Jesus. Você não vai viver debaixo da herança de Adão. Você, quando recebe Cristo na sua vida, você perde a herança de Adão e alcança uma natureza divina. A natureza de Cristo, a natureza de Filho. A Bíblia diz em João 12 que todos quanto receberam, ele deu o poder de tornar-se filho, acho que não nasceram da carne, da vontade do varão, da vontade de Deus. Quer dizer, você morreu para o mundo, você morreu para o pecado.
Aí ele fala, no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, que é de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Então Jesus, um ato de justiça, ele nos deu a justificação. E Adão, por um ato pecaminoso, nos tornou pecador. Mas Jesus nos tornou santo e justo, pela justiça de Deus. Aí ele fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é de Jesus, né? Muitos serão feitos justos. Ele disse muito, não todos, que nem todos crê, né? Muitos, quer dizer, muitos vão crer, mas muitos não vão crer. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Se fores rebelde, serei devorado à espada, diz o Senhor. Isaías 19 e 20. Capítulo 1, verso 19, verso 20. Aí ele fala, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fecha a conta, né? Não precisa nem falar muito. Aí eu pergunto a você, qual é a tua herança? A de Adão ou a de Cristo? Se você é daqueles que crê que ainda é um pecador, que tem pecado e é um pecador, você está na herança de Adão. Mas se você crê que é um filho de Deus e justo, e santo, irrepreensível, inculpável, como diz em Colossenses 1:22, aí sim, você é filho de Deus. Aí você está debaixo da herança de Deus. Você é um herdeiro de Deus, um herdeiro de Cristo. Amém? Isso é só para a sua reflexão.